Olá, estudante! Eu sou o professor André e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Mais uma questão de delegado da Polícia Civil de São Paulo, da última prova de 2014. Questão 10. O assunto ainda é direitos humanos. Tenta fazer e logo em seguida vê a correção. No direito brasileiro, considerando os tratados internacionais de direitos humanos, bem como o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar a respeito da prisão civil que, alternativa A, são admitidas apenas duas possibilidades de prisão civil, a do depositário infiel e a do devedor de pensão alimentícia. Letra B, é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Letra C, foram abolidas todas e quaisquer hipóteses legais de prisão civil. Letra D, é ilícita a prisão do devedor de pensão alimentícia, sendo admitida apenas a prisão do depositário infiel. Letra E, se admite atualmente no direito pátrio a prisão civil somente em âmbito federal, desde que haja decisão judicial transitada em julgado. Veja só o comando da questão primeiramente. Teremos que considerar os tratados internacionais de direitos humanos e também o entendimento atual do STF. Então não é apenas a Constituição brasileira. Porém, esse assunto, logicamente, está inserido na Constituição brasileira, que trata da prisão civil. E a Constituição, no artigo 5º, diz o seguinte lá no seu inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, a Constituição traz duas hipóteses de prisão por dívida. Isso nos levaria à resposta alternativa A, que ele diz que são admitidas apenas duas possibilidades de prisão civil, exatamente a do depositário infiel e a do devedor de pensão alimentícia. Porém, não podemos considerar apenas a Constituição, devemos considerar os tratados internacionais de direitos humanos e o entendimento do STF. E o entendimento no STF, na sua súmula vinculante 25, diz que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Neste caso, é exatamente o que diz a alternativa B, é ilícita a prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Veja só, pessoal, ao estudar a Constituição, devemos também saber as súmulas, principalmente as súmulas vinculantes do STF, pois essa aqui é um exemplo que o Tratado Internacional interferiu internamente na nossa Constituição. Ou seja, estamos falando aqui do Pacto São José da Costa Rica, que trata de direitos humanos. E este pacto foi aprovado no Congresso Nacional por aquele quórum, que vimos inclusive na questão anterior. Se você não viu, clique aqui em cima e veja, certo? Então, a partir disso, esse tratado internacional passou a ser incorporado internamente no direito brasileiro e ele passou a valer como uma emenda constitucional. E dentro desse Pacto São José da Costa Rica, diz exatamente isso, que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Ou seja, essa parte da Constituição, do artigo 5º desse inciso, está tacitamente revogada. Não expressamente, porém tacitamente. Você deve considerar esse artigo apenas até a obrigação alimentícia. Daqui para frente, essa parte do depositário infiel está tacitamente revogado. Não deve ser considerado, principalmente nas questões em que o comando da questão vier escrito, que tem que ser considerado os tratados internacionais e o entendimento do STF. Se ainda uma questão dissesse, considerando apenas a Constituição,
Sem levar em consideração os tratados e as súmulas, talvez daria para responder isso. Ainda assim, estaria teoricamente errado. Mas, desse jeito que vi essa questão, não temos dúvidas. Portanto, destacando a resposta correta para você, letra B é ilícita a prisão depositária infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Espero então que vocês tenham entendido, continue acompanhando as questões, clique na próxima questão e se tiver dúvidas não esquece de deixar nos comentários aqui embaixo e dê um curtir no vídeo para ajudar. Agradeço a presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.